Que coisa maravilhosa. É isso aí. Nós estamos, desde semana passada, Deus tem provocado meu coração para esse tema. Deus faz acontecer. A gente estudou semana passada, Deus faz acontecer onde não está acontecendo. E hoje eu quero continuar esse mesmo tema. E eu quero te convidar a abrir comigo em Josué. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Vamos ler do versículo 12 ao 15. Josué capítulo 10, do versículo 12 ao 15. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor, em Josué 10, capítulo 10, versículo 12 ao 15. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito, não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gigal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ó Deus, essa tua palavra que conta relatos impressionantes, Pai. Ela é viva para a gente, Pai. Ela é para a gente fonte de vida, fonte de ensino, de exortação, de admoestação, e nós pedimos humildemente, Pai, nessa noite, fale conosco a partir da Tua palavra. É o que oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós estamos acostumados com coisas previsíveis na vida, na rotina. Vivemos cercados por ela, rotina, costumes. Para aqueles que são mais minuciosos, vão calcular as coisas, fazer as estatísticas, probabilidade de cada coisa que acontece na vida. Aprendemos a medir o que é possível e o que é impossível para a gente. A gente muitas vezes mede isso. Ó, isso aqui não dá para mim não, é impossível para fazer. Isso aqui deixa para o seu Clébio, o presbítero Clébio faz, mas para mim é impossível. A gente mede o que dá certo, o que não dá certo, aos nossos olhos, que muitas vezes é incrédulo da capacidade de fazer algo ou não fazer. Muitas vezes, sem perceber, medimos até Deus, irmãos. Com a mesma régua que a gente mede a nossa vida. O que a gente tem, o que a gente consegue fazer. Medimos Deus diante da nossa limitação. Limitação até de fé, irmãos. Mas a Bíblia, ela nos apresenta um Deus, queridos, que não cabe no meu limite, no seu limite, no nosso limite. Nos apresenta um Deus que não cabe numa caixinha ou nas quatro paredes de uma igreja. Um Deus que vai muito além disso. Um Deus que não apenas observa a história, mas um Deus, meus irmãos, que faz a história acontecer. E a gente já tem a constatação clara disso.
Ele não ficou parado no seu trono de glória, observando tudo acontecer. Ele mandou o seu próprio filho vir nesse mundo, assumir a forma humana, pagar o preço pelo seu pecado, pelas nossas condenações. Não simplesmente isso. Morreu, pagou o preço e ressuscitou ao terceiro dia. Um Deus que age a todo instante, irmãos. Um Deus que intervém quando o tempo acaba, um Deus que manifesta quando tudo indica derrota. É o Deus que nós cremos. É o Deus que está nas Escrituras. Deus faz acontecer, irmãos. E nesse episódio que nós lemos aqui, temos claramente um relato lindo do que Deus fez acontecer. Ele não é um Deus que faz acontecer da nossa maneira, como eu desejo. Muitas vezes, ele faz acontecer de forma inédita, surpreendente, fora do comum, para deixar evidente que a mão dele é poderosa. A mão dele age com poder e graça. O inédito de Deus não é um espetáculo, irmãos. Não é um exagero. Não é acaso. É uma marca da soberania. É uma marca do poder dele. O Deus dos exércitos, o Yahvé, o Deus dos antigos, é Deus entrando na história, irmãos, para mostrar o impossível, que o impossível não o limita. Não é impossível para Deus, que o tempo não o controla, que nenhuma circunstância nesse mundo, nesse plano, na nossa vida, é grande demais ou impossível demais para o poder do nosso Deus. Hoje nós vamos olhar para Josué, capítulo 10, e vamos ser conduzidos a um cenário onde tudo parecia perdido. Tudo. Onde a lógica humana já havia encerrado as possibilidades. E é exatamente ali que Deus opera, que Ele faz algo que nunca aconteceu. Para que ninguém tivesse dúvidas, queridos. Ninguém tivesse dúvidas. Nem nós. Mais de 2000 anos passados depois da sua vinda, tivéssemos dúvidas de quanto Ele age. De quando Ele age, o inédito acontece. Eu quero te levar para dentro dessa história, irmãos. Imagina comigo 5 reis com seus exércitos fizeram uma aliança e marcharam com eles para destruir a cidade que você mora. Aqui é Gibeão. Ou imagina o poder de 5 reis com seus exércitos. O poder bélico que eles tinham. Era impressionante, irmãos. Do ponto de vista humano, a batalha era inevitável. Imagina, aquele povo devia tremer dos pés à cabeça. O medo se espalha. O povo daquela terra, os gibeonitas, agora correm até Josué, pedindo: Josué, socorro. Josué, ouvindo aquele pedido, marcha a noite inteira com o exército de Israel. Mas o texto deixa claro, não é Israel que conduz a batalha. Irmãos, é o Senhor quem luta por eles. A guerra, ela se estende, os inimigos ali, em volta deles, o tempo aparentemente está se esgotando. Mas não contra Deus. Não contra o agir dele. O tempo passa, mas não sobre o agir de Deus. Então, algo acontece, algo absolutamente inesperado. Josué, irmãos, se coloca diante do Senhor, na presença de todo o povo, e faz, irmãos, o inusitado, que poderíamos dizer, o mundo poderia dizer o inusitado, mas para nós é o caminho correto. Ele faz uma oração, irmãos, que jamais havia feito antes.
ele não pede reforços, ele não pede soldados, ele não pede estratégias, ele não faz isso. Ele pede algo que foge completamente à lógica humana. Veja o verso 12, o que ele vai dizer? O que ele vai pedir? Diz lá que, então falou Josué ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, ele diz, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O texto, irmãos, que você leu aí na sua Bíblia aí, não diz que alguém ensinou Josué a fazer esse tipo de oração, instruiu ele, deu o caminho das pedras, faz essa oração, se pede isso, pede aquilo. Não há precedentes, não há um modelo que ele seguiu, não há. O que há é uma profunda consciência, irmãos, da soberania de Deus. Josué, irmãos, ele crê que o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, não está limitado por eles. Não está limitado por eles. Ele entende que Deus não é óbvio, previsível, não está preso às leis naturais que ele mesmo estabeleceu sobre esse mundo. O texto ele nos conduz a um dos versículos mais impactantes da Escritura. Veja comigo, continue com a sua Bíblia aberta. No versículo 13, ele vai dizer, e o sol, o que ele fez? Se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Irmãos, Deus não apenas estende o dia, como bem observado, Deus não para só a terra, ele governa todo o universo, tudo é criado por ele, está sob o seu controle, sob o seu domínio, sob sua soberania. O universo é governado pelo Senhor. Irmãos, o Criador interfere na criação para cumprir o propósito dele. Irmãos. O tempo obedece ao Criador, irmãos. O cosmos se curva diante do seu Senhor. A natureza, ela se cala diante da ordem do seu Deus Supremo, o Senhor, Criador de tudo e de todos. O autor bíblico, então, faz uma afirmação impressionante aqui no versículo 14. Veja comigo, ele diz, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. O milagre, irmãos, não exalta Josué. Fui eu que fiz, não exalta Josué. O texto é claro, foi o Senhor quem pelejou por Israel. O inédito não acontece para glorificar um homem, Josué, ou quem quer que seja, mas para revelar a grandeza do Deus que servimos, irmãos, o Criador de todas as coisas. Aqui há até uma ironia santa, se a gente pode chamar assim, nesse texto. Imagine 5 reis poderosos, 5 reis poderosos, irmãos, se levantam contra Gibeão, se associam ali contra Gibeão. Olha só, que ironia. Confiantes na força deles, no poder bélico, no armamento deles. Imagine, nas habilidades dos seus guerreiros. E Deus responde a essa provocação, se podemos dizer assim,
não com mais soldados. Não, vou dar mais 5.000 a mais que eles. Não com mais soldados. Irmãos, mas com um dia mais longo. Aquilo que parecia impossível se torna simples nas mãos do Criador, do nosso Senhor. Para Deus, tudo é fácil, irmãos. O problema nunca foi o poder de Deus, mas o limite da minha fé. Da nossa fé, irmãos. Este evento aqui, esplêndido, nos lembra muitas vezes que somos nós, que sou eu, que limita o poder de Deus, que limita o agir dele, tentando encaixar Deus na minha expectativa, irmãos, no meu desejo, no que eu espero, no que eu prevejo, no que eu planejo da minha vida, nos meus cálculos de possibilidade. Misericórdia é o que a gente tem que pedir ao Senhor, porque Ele está muito além do que eu posso imaginar, do que eu possa pensar. O seu poder é sobremaneira, mas o Deus da Bíblia, o Deus que servimos, continua sendo um Deus inédito, irmãos. Um Deus do extraordinário, aquele que age de forma surpreendente para cumprir, não a minha vontade, irmãos, limitada, humana, mas a vontade soberana dele, que é melhor do que a nossa. É boa, é perfeita, é agradável. E por isso a terra, os seres viventes se rendem a esse Deus que opera o sobrenatural e o inédito. Irmãos, Deus faz acontecer. Esse é o tema do nosso sermão. O inédito. O inédito. Você crê nisso? O relato bíblico mostra para a gente, não só esse, mas diversos outros. Que o Senhor, Ele nos conduza nessa noite a uma fé que não o limite, não limite o agir dEle, mas que descansa na certeza, irmãos, de que o Deus que faz acontecer, Ele fez acontecer lá, continua fazendo acontecer e continuará pela posteridade até a volta de Cristo, fazendo o que for necessário, queridos, para cumprir a sua vontade majestosa, soberana, boa e agradável. Por isso, meus irmãos, Deus faz acontecer o inédito. A Bíblia está cheia de relatos disso. O texto de Josué 10, 12 a 15, nos conduz a duas lições que eu tirei aqui, que eu quero compartilhar dessa temática com os irmãos. Deus faz acontecer o inédito, porque o inédito de Deus é para aqueles que dependem exclusivamente dele, do Senhor. O texto ele apresenta Josué diante de uma situação humanamente impossível. Humanamente impossível. Ele está cercado por 5 reis, com seus exércitos experientes, com armamento superior, e uma ameaça era real ao povo que estava cercado ali. Do ponto de vista estratégico, irmãos, não havia outra alternativa. Não havia saída. Você está cercado. Não há mais esforços, nenhum plano secreto, mirabolante que poderiam salvá-los daquela situação. Não havia solução humana, queridos, capaz e disponível a eles acessarem. É exatamente nesse cenário que a dependência de Josué se revela de forma clara para ele. Clara, e em vez de confiar na experiência dele, no que ele tinha adquirido durante os anos, ali na experiência militar ou da sua liderança, deixa comigo que eu sei, sou experiente. Ele faz algo, irmãos, maravilhoso. Ele se dobra e ora. Ora e não ora negociando com Deus. Não apresenta a Deus um plano. Ó, Deus, faz para esse caminho aqui que eu acho que pode ser que dê certo. Pode ser que seja legal ou que seja uma alternativa boa para você, Deus. Ele não dá uma alternativa paliativa,
não tenta controlar um resultado ali ou manipulá-los. Ele simplesmente se coloca diante do Senhor, reconhecendo que sem a intervenção divina, a derrota seria certa. Certa. E essa postura nos ensina, irmãos. Nos ensina que a verdadeira fé, ela não se manifesta quando tudo está sob controle, mas quando todo controle humano meu se esgota. Se esgota. Pastor Hernandes Dias Lopes, em seus livros, disse o seguinte: Deus é especialista em agir no último momento. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que Deus não se atrasa, mas que Ele age no tempo perfeito, na hora exata do seu plano maravilhoso, como a gente cantou aqui, Jesus, o plano perfeito. Quando já não há espaço para a autossuficiência minha, humana, Deus age. Muitas vezes Deus permite que cheguemos até um limite, irmãos, justamente porque não estamos preparados para depender dele no início. Enquanto ainda temos recursos financeiros ou de estratégia, nós sempre vamos confiar em nós mesmos. A nossa natureza nos inclina a isso, a confiar no nosso poder, no nosso intelecto, ou no nosso poder aquisitivo. Tendemos em confiar em nós mesmos do que no Senhor. Sempre a gente coloca, a nossa natureza nos coloca sempre essa como a primeira alternativa. Essas situações extremas têm um propósito pedagógico para a gente. Quebrar a nossa arrogância, irmãos. Quebrar o nosso coração orgulhoso e nos incliná-lo para depender de um Deus poderoso e soberano que faz acontecer algo inédito para testemunho da glória do seu poder sobre a nossa vida. Ele nos conduz a momentos onde toda falsa segurança cai por terra, para que aprendamos que a vitória não vem da minha força, do meu poder, mas nem da minha inteligência, mas do Senhor. O inédito de Deus não nasce da autoconfiança, mas da dependência que temos no Senhor, que depositamos nele, queridos. Há momentos na vida em que Deus não exige de mim nem de você um discurso elaborado ou bonito. Há momentos que Ele requer de nós a sinceridade do nosso coração, irmãos. O rasgar do nosso coração em pedir: Senhor, eu não tenho alternativas, mas o Senhor tem. Guia-me, conduza-me, revela o seu poder. Age, Senhor, na situação que tanto necessito, onde não há humanamente saída. É nesse momento que Deus manifesta o inédito dele, irmãos. E eu quero te convidar a perguntar a si mesmo: em que área da sua vida, meu irmão, ainda está confiando em si mesmo no lugar de Deus? Em que área da sua vida está confiando em si mesmo no lugar de Deus? Talvez Deus esteja permitindo algumas situações sem saídas, para justamente conduzir uma dependência mais profunda, irmão. Em vez de resistir, em vez de murmurar, meu querido, minha querida, preste atenção em mim. Aprenda a colocar no Senhor, a se colocar diante do Senhor com humildade, com sinceridade diante dele. Ore não apenas por soluções, mas reconhecendo que sem ele eu não sou nada, que você não é nada, que somos pó, irmãos. É nesse lugar de total rendição
ao Senhor, a Deus, que Ele age de maneira inédita, trazendo glória ao seu poder e crescimento à nossa fé, irmão. Em que área da nossa vida ainda estamos confiando mais em nós mesmos do que em Deus? É a pergunta que eu me fiz, conduzido por esse texto. Mas também, irmãos, Deus faz acontecer o inédito, porque o inédito de Deus tem um propósito. Um propósito. Quando falamos do inédito, precisamos compreender que ele não age por impulso como a gente. Não é. Nem age por capricho, como muitas vezes a gente faz na vida. Diferente de mim, diferente de você, Deus não reage às circunstâncias. Ele governa as circunstâncias. Cada intervenção do Senhor, cada intervenção extraordinária do Senhor está inserida num plano que é eterno, que não tem fim, sábio, perfeitamente alinhado com a vontade soberana dele. Irmãos, por isso a Escritura nos convida a todo momento a depender do Senhor, a nos entregar em suas mãos, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Hebreus fala de uma lista de heróis da fé, que viveram na expectativa da vinda do Messias prometido. Eles não viram o Messias, mas o Messias veio. Eles viveram na fé, na perseverança do Senhor, de que o Messias viria. Nós temos a clara constatação, pelo relato bíblico, pelos relatos históricos, que vai além da Bíblia, que trazem para a gente a constatação que nosso Messias prometido veio, que Jesus veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, sendo um fato inegável. Que é fato melhor do que esse para dizer que o nosso Senhor tem em suas mãos os nossos dias, que o nosso Senhor tem poder para realizar algo inédito sobre nós. Temos claras constatações disso. O texto que vemos, Deus batalha pelo seu povo. Isso revela que o milagre não acontece para livrar Israel de um problema imediato, mas para cumprir um propósito muito maior, irmãos. A pergunta central que não deve ser feita é: por que Deus fez isso? Mas a pergunta que nós devemos fazer é: para que Deus fez isso? Para que o propósito de Deus naquele momento era múltiplo, irmãos? Eu consigo listar alguns para vocês. O primeiro propósito de Deus naquela situação ali era confirmar a sua promessa sobre o seu povo. Deus havia garantido a vitória de Israel. E ao agir de forma inédita naquela situação, irmãos, ele demonstra que as suas promessas, elas não dependem da limitação humana, da força humana, do intelecto humano. Não depende disso, nem mesmo do tempo, da natureza ou das circunstâncias humanas, mas do poder dele, da ação dele, do seu governo, que é reto e justo, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, irmãos. O segundo propósito de Deus que eu posso listar aqui para vocês é, além de confirmar a promessa dele, é revelar a glória dele, o poder dele, a grandiosidade dele, quando o Senhor intervém de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Fica aqui claro
Fica aqui claro, irmãos, que não foi a força do exército. Não foi. 5 contra 1. 5 exércitos contra 1 exército. Contra um povo. Não era a força do exército, não era a habilidade de Josué como líder. Que líder consegue ir contra 5 exércitos na frente, cercando ele? Mas era o poder do próprio Deus que trouxe a vitória sobre aquele povo, livramento sobre o seu povo, garantindo a ele que ele era um Deus que cumpria a promessa sobre o seu povo, sobre aqueles que se rendem a ele, que seguem os seus caminhos, que buscam viver uma vida que o agrade, em santidade, em rendição, em dependência. Os relatos bíblicos trazem a todo momento esses fatos para a gente, irmãos. Há um cientista cristão, talvez você tenha escutado sobre ele. Ele é muito conhecido, ele faleceu em 2024, Adalto Lourenço. Ele era da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. Ele ficou notável e um conferencista muito conhecido, porque ele defendia o criacionismo de forma científica. E olha que coisa maravilhosa, né? Alguém da área explicando de forma acadêmica a criação de Deus. E ele fazia isso. Tem vários livros, se você quiser, né? Tem Como Tudo Começou, Gênesis 1 e 2, é maravilhoso. Pode adquirir. Eu tenho um livretinho dele, que é maravilhoso. E ele amplia para a gente aqui sobre esse texto. Ele traz um comentário muito legal. Ele fala o seguinte, que Deus não parou apenas a terra. Deus parou o universo, porque é Ele quem governa tudo. Isso mostra que o milagre não foi pequeno, nem localizado naquele dia, naquela hora, apenas para aquele povo, aquele lugarzinho. Não. Irmãos, Deus, o Criador de todas as coisas, interferiu em toda ordem criada para cumprir o propósito que é dele. O propósito redentor dele. O Senhor mostrou que todo o universo, todo o cosmo está sujeita à vontade soberana dele, está sujeito à voz dele, está sujeito ao seu poder, ao seu governo, à sua soberania, irmãos, à sua vontade, e que nada foge do domínio do nosso Deus poderoso. Diante disso, meus irmãos, o inédito de Deus, eu reafirmo aqui, não é um espetáculo, nem demonstração de um poder vazio. Não é isso. Ele acontece para fortalecer a fé do povo. A fé do povo. Fortalecer, renovar a fé desse povo para testemunhar às nações e para confirmar que o Senhor reina. Reina sobre tudo e sobre todos, irmãos. O nosso Deus, ele age. Age de forma, irmãos, extraordinária. E quando isso serve para o avanço, para a constatação do plano dele, para a edificação espiritual, minha e sua, que servimos a ele. Irmãos, quando algo maravilhoso acontecer em sua vida, não dê crédito ao acaso, dê crédito ao poder de Deus. Nomeie como o poder de Deus agindo. Agindo em nosso meio. Somos chamados a mudar uma perspectiva de visão da nossa vida. Em vez de perguntar apenas, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Na minha casa? Com minha filha? Com meu filho?
devemos me perguntar, Senhor, qual é o teu propósito com isso? O que o Senhor quer tratar em mim, Pai? O que o Senhor quer revelar em minha vida? Com essa luta, com essa batalha, com esse deserto, que parece não ter fim, talvez, irmãos, o inédito de Deus na sua vida não seja apenas para resolver um problema, mas para fortalecer sua fé, para corrigir a visão, para glorificar o nome dele através do seu testemunho de vida. Confie no Senhor, confie que ele age, que os propósitos deles são bons, perfeitos e agradáveis, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o que ele está fazendo, podemos descansar na certeza de que ele, o nosso Deus, sabe exatamente por quê e para que está fazendo isso, irmãos. Por quê e para quê? Muitas perguntas nessa vida a gente não vai ter resposta. Humanamente. Só aos pés do Senhor. Só diante da fé no Senhor. Na rendição e na dependência dele. E a palavra nos ajuda nisso. Por isso ela é fonte de vida para a gente. É norte para a gente. Uma verdade precisa ficar clara em nossos corações, irmãos. Deus continua sendo Deus que faz acontecer. Ontem, hoje e para todo sempre. Ele não mudou, seu poder não diminuiu com o tempo, sua soberania não está limitada porque existe A ou B, alguma autoridade desse mundo, ou pelo tempo, pelas circunstâncias, ou pelas impossibilidades que eu coloco na vida. Ou que alguém coloca, né, pra gente. Vimos que o inédito de Deus é para aqueles que dependem exclusivamente dele. Josué não confiou em sua força, nem na sua estratégia, mas no Senhor. E por isso se colocou diante dele, orando, se colocando em dependência dele. Também aprendemos que o inédito de Deus tem um propósito. Deus não agiu por capricho, irmãos. Como um filho birrento, ou uma filha birrenta, que a gente precisa, de hora em hora, corrigir, para que o caráter dela seja moldado. Ele não age assim, por capricho, como muitas vezes nós agimos. Ele que vem nos corrigir, nos colocar no prumo, e a palavra dele nos ajuda nisso. Mas ele interveio para cumprir a vontade dele, revelar a glória dele, confirmar que ele é quem batalha pelo seu povo. Quando o sol parou, quando a lua se deteve, Deus deixou claro que nada está fora do domínio dele, do poder dele. O Criador governa, irmãos. A criação, o tempo obedece ao Senhor. Tanto que naquele episódio do mar, quem é esse que exclamaram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, diante da grandiosidade do nosso Deus, somos levados claramente pela Escritura, a reconhecer que o nosso Deus faz acontecer o inédito. Creia. Que essa noite você seja levado à dependência dele, à fé nele, abastecido de que ele é poderoso. Poderoso. Os obstáculos, as circunstâncias, a capacidade humana, a inteligência humana está humilhada diante da grandeza de um Deus que tem poder e governa tudo. Quando Deus agir, reconheça.
Quando Deus agir, ele age. Coisas simples da vida. Simples. E coisas extraordinárias. Reconheça. Dependa dele. Porque ele faz acontecer. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos nesse momento. Coloque-se diante do Senhor nesse momento em oração. Eu não conheço as lutas que você tem travado na sua vida. Muitas lutas travadas internamente, né? Que só você, o Senhor, conhece. Muitas vezes luta contra a incredulidade nesse Deus, no agir dele. Quero te convidar nessa noite a orar. Senhor, livra-me da incredulidade. Leva-me a crer no teu poder, no teu agir. Mesmo que humanamente não vemos, possamos ver sair, possa haver saída. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa noite, Pai. Reconhecemos que nós somos limitados.